Eu realmente passei a acreditar que talvez eu tinha sido feita para isso. O diabo chegou a um ponto de colocar na minha cabeça que realmente Deus tinha me feito justamente para isso. Eu cheguei a um ponto de levar como algo normal, como se tivesse tudo bem, quando na verdade eu sabia que não estava bem. Eu sabia que havia algo de errado, então eu seguia minha vida normal, indo na igreja, pregando, orando, dançando, fazendo teatro, vivendo, mesmo sabendo daquela responsabilidade que eu tinha, muitas vezes de madrugada enfrentava na minha vida. Para mim aquilo virou hábito, costume. Eu já não me sentia mais mal com a presença dele. Muitas vezes me sentia, mas tinha tantas outras que não. Porque eu estava em carências. Eu estava ali com a minha natureza afogueada, sem entender da minha natureza. E eu dava toda a minha natureza a ele. Sem entendimento, eu não entendi. E conforme os anos passavam, a frequência aumentava. Conforme eu crescia, ele ia tendo mais espaço. Porque quando criança, tinha um jeito de ser. E na minha adolescência, ele foi evoluindo diferente. Ele foi crescendo na minha vida e me destruindo. Até chegar às minhas maturidades de adulta. Na minha vida adulta, ele começou a se demonstrar muito mais violento. Começou a se mostrar com comportamentos muito mais estruturados para o real. Chegando a tomar formas reais, apalpáveis e tocáveis na minha vida. Se alimentando daquelas ocasiões desgraçadas em que eu vivia. Eu não tenho vergonha de testemunhar isso de forma alguma. Isso é testemunho para salvar outras almas, outras vidas que estão aí presas no mesmo estado. Eu conheço hoje, graças a Deus, mulheres que também passaram por isso. Outros casos que viveram isso. Então eu não tenho vergonha também de relatar isso que eu vivi na minha vida. Mas foi chegando a um ponto que então ele começou a causar dores em mim. Dores no meu corpo. Dores descomunais que eu não entendia o que era aquilo que acontecia no meu corpo, no meu organismo. E eu dizia, Deus, como que eu vou vencer isso? Me dê da tua graça. Me faça voltar de novo, porque eu já estava muito acostumada com isso. Era uma rotina de vida para mim. Começou a gerar fora de horários. Era de dia, era de noite, era de manhã, era de tarde. Na casa dos outros. Em qualquer lugar que eu tivesse, ele ia de atrás de mim. Eu ouvia nas rodas das orações do lado de fora. Esperava os momentos em que eu me alimentava do Espírito. Ele esperava aquilo passar e quando eu estava sobre uma carne, eu estava sobre um momento carnal da minha vida, no meu dia a dia. Não importasse o que eu estivesse fazendo, desenhando, pintando, escutando um hino, ele parava todas as coisas e vinha. Ele não tinha medo algum. Se eu estivesse vendo uma pregação, se eu estivesse vendo um hino, ele não tinha medo. Se tivesse naquele momento alguém marchando na terra, ele não tinha medo. Ele foi avançando a ponto de entrar dentro das igrejas comigo. Ele foi avançando a minha vida a um tal ponto que eu disse para Deus o que está acontecendo. E Deus disse, você está no inferno. Se você morrer agora, você vai perder a sua salvação porque você não quer se desvencilhar dele. E quando as libertações começaram a acontecer, a luta foi ferrenha. Conforme eu ia nas casas das irmãs orar, o diabo não gostava de algumas irmãs e de outras ele até permitia. Eu me lembro que tinha uma que ia orar por mim e ele não gostava. Porque ela me pegava pelo pescoço, Deus usava ela na autoridade para repreender e falar direto na cara o que acontecia. Ela dizia, desgraçado dos infernos, eu sei onde tu toca nela, desgraçado. Eu sei o que tu faz com ela o que tu fazia comigo, desgraçado. E ela dizia, mas vai chegar a tua hora, desgraçado, em que tu vai sair da vida dela. E eu me lembro que ele se revoltava muito. Muitas vezes ele me tocava com violência para tentar agredi-la. E Deus a usava com autoridade para expulsar da minha vida. Por tantas vezes. Eu me alegro no Senhor. Isso não é tristeza para mim. Contar meu testemunho de vida e dizer sobre o que eu passei. Eu me alegro muito em testemunhar isso. E eu me lembro que muitas vezes ele ria, zombava, cuspia na cara dela. Através do meu corpo. E ela dizia, pode cuspir. Pode dar gargalhada. Tu pode rodar o que tu quiser. Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo, revestida pelo sangue de Jesus, para te dizer que tu é um derrotado. Tu está fazendo esse fiasco porque tu foi visto. Tu está fazendo esse fiasco porque tu foi identificado no teu oculto, desgraçado. Tu foi denunciado. Eu vi agora a área que prende a vida dessa moça, a vida dessa menina, mas Deus faz com que eu entre nessa peleja para a libertação da alma dela. Tu não vai desgraçar a vida dela. Eu vi o que Deus tem na vida dela. Eu vi o que Deus projetou para ela desde o ventre da mãe dela.
E eu vi também como tu observava ela. Tu se escondia por cima dos telhados das casas e espiava ela. Tu espiava ela, pequenininha, dançando na minha presença. Tu espiava ela dormindo. Tu olhava de longe, eu ali cuidando dela, e tu esperava o momento certo. Tu esperou o momento certo para se apresentar para ela. Com 6 anos de idade. E eu dizia, meu Deus, como que ela pode saber disso? Dos meus 6 anos até os meus 21. Exatamente como a profeta disse que seria e que aconteceria dos meus 6 aos 21. Que na numerologia satânica, dos que fazem seitas, dos que criam coisas imundas e sujas, amando de Satanás, no meio dos satanistas, a totalidade das idades entre aqueles que eles escolhem para destruição é entre os 6 aos 21. E eu não sabia disso. Que era entre os 6 e os 21 anos de idade. Dos 6 aos 21 anos de idade, eu vivia um ataque na minha vida. Vivia 2 tipos de estrada. O ministério poderoso que Deus tinha para mim. E do outro lado, as coisas que Satanás queria projetar e preparar no campo da minha vida. Era uma luta perrenhosa. Eu me lembro uma vez acordar de ver uma guerra. Eu via anjos e demônios lutando. Muitas vezes eu via os anjos desciam no telhado da minha casa. No mundo espiritual eles abriam o telhado, eles desciam e eles lutavam contra demônios. Eu não entendia por que tinha tanta luta. Eu não entendia porque na maior das lutas eu dormia. Eu dormia muito, o dia inteiro. Às vezes eu acordava tarde mesmo e não entendia. Eu acordava às vezes totalmente como se tivesse sido operada. Muitas vezes assim eu acordava e não entendia porque eu dormia tanto. Eu dizia, meu Deus, por que isso acontece? E aí eu fui entendendo que batalhas aconteciam sem eu saber, que ocorriam na minha vida. Dos meus 6 aos 21. Eu me lembro que quando eu fiz 21 anos de idade, gerou um reboliço no mundo espiritual muito forte. Me fez lembrar dos meus 6 anos. Nos meus 16 também chegou a ocorrer. Eu me lembro, foram 3. Foram os 6, os 16 e os 21 que ocorreu na minha vida. Nos 16 eu tive uma fase rebelde muito grave. Aonde eu lutei com todas as minhas forças para vencer. Aonde eu me isolei de muita coisa para poder vencer o que Deus tinha na minha vida. Que eu concluí ontem falando com vocês no vídeo. Mas ainda assim havia coisas. Ainda haviam áreas e conforme eu ia avançando. E quando eu fiz 18 anos de idade, o meu corpo diferenciou, evoluiu. Eu tive ali uma evolução normal da minha natureza e não entendia, não conseguia compreender porque eu tinha que ter tudo isso na minha vida. Menstruei muito cedo, com 12 anos de idade. Eu me lembro que com 12 anos de idade, quando eu menstruei, até naquele momento ali o inimigo vinha tentar me destruir. Muitas vezes, até menstruada, ele vinha tentar me destruir. Ele vinha beber meu sangue e eu não sabia disso. Deus falava pra mim, Rosiele, ele vem pra sugar o teu sangue, ele vem pra beber teu sangue, pra te enfraquecer. E eu me lembro que muitas vezes eu acordava fraca. Eu acordava totalmente fraca, caída, sem entender por que eu passava por aquilo, por que até o meu sangue ele queria beber. O desgraçado tentava até beber meu sangue, gente, pra ter uma ideia. E muitas vezes eu dizia, Deus tem misericórdia de mim. Porque eu não entendia por que isso acontecia. Eu realmente não conseguia compreender por que Deus permitia que isso acontecesse na minha vida. E eu comecei a culpar a Deus, eu comecei a passar as coisas para Deus, eu comecei a duvidar do poder de Deus. Que Deus podia ter poder suficiente para me fazer gritar, para me fazer clamar por ajuda. Mas eu tinha que abrir a boca, eu não sabia que tudo dependia de eu abrir a boca para contar. Eu tinha que liberar isso no mundo espiritual em voz alta. Gritar 7 céus e dizer...